Era uma noite sem lua, e o vento soprava forte pelas ruas desertas da pequena cidade de São Valentim. Diziam que aquela encruzilhada, onde 4 estradas de terra se encontravam, era um lugar amaldiçoado. Poucos ousavam passar por lá depois do anoitecer. As lendas contavam sobre um ser que aparecia àqueles que buscavam mais do que a vida comum podia oferecer. Seu nome era sussurrado pelos cantos, o Anjo da Encruzilhada. Mas ele não era um anjo como os das escrituras sagradas, com luz e glória. Era uma figura sombria, envolta em um manto negro, que oferecia tudo o que a pessoa desejasse em troca de algo ainda mais valioso: a alma. Certa noite, Lucas, um jovem músico frustrado, decidiu que já havia tido o bastante de fracassos. Ele ouvira as histórias sobre a encruzilhada e, mesmo sabendo do perigo, estava disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar a fama que tanto sonhara. Guiado pela ambição e pelo desespero, Lucas pegou seu violão e caminhou até a encruzilhada. O lugar tinha uma estranha atmosfera pesada, e a sensação de estar sendo observado o acompanhava a cada passo. Ele colocou seu violão no chão e esperou. As horas passaram, até que, de repente, o silêncio foi rompido por passos leves, quase imperceptíveis. Um homem de aparência pálida e olhos vazios emergiu da escuridão. "Você me chamou, Lucas?" A voz era suave, mas carregada de uma ameaça velada. O jovem músico, assustado, engoliu em seco e assentiu. O ser se aproximou lentamente, os olhos fixos nele. "Sei o que você deseja. Posso te dar fama, fortuna e reconhecimento, mas há um preço. Está disposto a pagar?" Lucas, sem hesitar, aceitou o acordo. O Anjo da Encruzilhada sorriu de forma perturbadora e, com um gesto rápido, tocou o peito de Lucas. O frio da morte percorreu o corpo do jovem, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de poder eufórico tomou conta dele. Nos dias seguintes, a vida de Lucas mudou drasticamente. Ele subiu ao topo das paradas de sucesso. Sua música tocava em todas as rádios e seu nome era conhecido em todos os cantos do país. Mas, à medida que sua fama crescia, algo mais sombrio também o seguia. Lucas começou a ver o Anjo da Encruzilhada em cada reflexo, em cada sombra. O ser não o deixava em paz. A fama agora parecia uma prisão, e a música uma maldição. O sorriso perturbador do anjo estava sempre presente, lembrando-o de que a dívida ainda não havia sido paga. O ápice de sua carreira chegou na noite de um grande show, onde milhares de fãs aguardavam ansiosos para vê-lo. Mas assim que pisou no palco, Lucas viu algo que o paralisou. No meio da multidão, entre rostos eufóricos, estava o anjo, observando-o com seus olhos vazios. O desespero tomou conta de Lucas e suas mãos tremiam enquanto tentava tocar o violão. A música que antes fluía como um rio agora parecia uma tortura. Ele sabia que seu tempo estava acabando. O som das cordas ecoou uma última vez e, antes que a última nota fosse tocada, Lucas sentiu o frio da morte o abraçar. A plateia jamais soube o que realmente aconteceu naquela noite. Alguns disseram que Lucas havia sofrido um ataque repentino. Outros falavam de um colapso nervoso. Mas os mais atentos, aqueles que conheciam a lenda, sabiam a verdade. O Anjo da Encruzilhada havia vindo cobrar o preço. E agora, outro nome seria adicionado à lista daqueles que, por ganância ou desespero, ousaram fazer um pacto que não poderiam jamais desfazer. Após a misteriosa morte de Lucas, a história sobre o Anjo da Encruzilhada se espalhou com ainda mais força, transformando-se em uma lenda urbana temida por todos. Pessoas de todas as idades começaram a relatar encontros estranhos e sensações perturbadoras ao passar por aquele local. Alguns diziam ouvir sussurros vindos do vento. Outros afirmavam ver uma figura sombria os observando de longe. Mas poucos ousavam se aproximar de verdade, temendo o destino de Lucas e os demais que já haviam sido seduzidos pelas promessas de poder e fama. Anos se passaram, e a cidade de São Valentim manteve a encruzilhada como um lugar gritado, especialmente à noite. No entanto, havia sempre os curiosos, aqueles que não acreditavam na lenda, ou estavam dispostos a arriscar tudo por uma chance de realizar seus desejos mais profundos. Entre eles estava Marina, uma jovem estudante de jornalismo, obcecada por desmascarar histórias de terror locais. Cética por natureza, ela acreditava que a lenda do Anjo da Encruzilhada
Era apenas mais uma história criada para assustar crianças e afastar aventureiros. Decidida a provar que tudo não passava de superstição, Marina pegou sua câmera e foi até o local na calada da noite. Ao chegar na encruzilhada, Marina sentiu um arrepio na espinha, mas ignorou, convencida de que era apenas seu subconsciente pregando peças. O lugar parecia ainda mais isolado do que ela imaginava. Não havia sons de animais, nem o menor sinal de vida. O silêncio era esmagador. Ela começou a gravar, documentando cada detalhe, falando com a câmera sobre a origem da lenda e como ela acreditava que tudo não passava de coincidência. Mas à medida que falava, Marina sentiu uma mudança no ar. O vento parou de soprar e o ambiente pareceu congelar. De repente, um som estranho, como o ranger de uma corda, rompeu o silêncio. Ela parou de gravar e olhou ao redor, procurando a origem do barulho. Não havia nada, apenas escuridão. Até que, em meio à sombra das árvores, ela viu uma figura se aproximando lentamente. Era uma silhueta alta e esguia, vestida com um manto negro que parecia flutuar no ar. O rosto, obscurecido pela escuridão, revelava apenas os olhos, vazios, frios e sem vida. Era ele, o anjo da encruzilhada. Marina congelou, o coração batendo descontroladamente no peito. Ela não conseguia se mover, sua mente dividida entre a racionalidade, que gritava que aquilo não era possível, e o puro terror que crescia dentro dela. "Você me chamou, Marina?" A voz do ser ecoou na encruzilhada, suave e cortante como uma lâmina. Marina tentou responder, mas as palavras não saíam. Ela sabia que nunca o chamara, que não desejava nada, mas estava ali, e agora não havia como escapar. O anjo da encruzilhada se aproximou. Seus passos não faziam som, mas sua presença era opressiva. "Todos que vêm até mim procuram algo. Você também. Acha que veio para expor a verdade, mas no fundo, busca reconhecimento, não é? A verdade que você tanto quer revelar pode ser sua ruína." O olhar dele a atravessava, como se pudesse ver cada um de seus segredos mais profundos. Marina sentiu um nó apertar sua garganta. Ela estava diante de algo que não podia ser explicado. O que antes era ceticismo transformou-se em pavor puro. Desesperada, ela recuou alguns passos, mas o anjo continuava a se aproximar. "Tudo tem um preço, Marina," ele disse, estendendo a mão. "Você pode ter a verdade que tanto deseja. Pode mostrar ao mundo o que realmente acontece aqui. Mas lembre-se, a verdade pode ser perigosa. E o preço é sempre mais do que você pode pagar." Sem escolha, Marina correu, deixando sua câmera e equipamentos para trás. O som de seus passos ecoava pela estrada de terra enquanto o anjo desaparecia na escuridão. Dias depois, ela foi encontrada por moradores locais, vagando desorientada, sem memória clara do que havia acontecido. Sua câmera foi recuperada, mas os arquivos estavam corrompidos. Desde aquela noite, Marina nunca mais foi a mesma. Ela parou de perseguir lendas urbanas e se tornou uma sombra de quem era antes, assombrada pela sensação de que, mesmo sem aceitar o pacto, algo havia sido tirado dela naquela encruzilhada. E a lenda continuava a crescer, como uma mancha de escuridão que nunca poderia ser apagada. Meses após o incidente, Marina decidiu que precisava voltar à encruzilhada. Algo a chamava, como uma sombra que não a deixava descansar. Ignorando os avisos de amigos e familiares, ela foi até lá, na mesma noite sem lua em que tudo começou. Ao chegar, o silêncio novamente a envolveu. O lugar parecia intocado, como se o tempo não tivesse passado. No entanto, havia uma diferença, uma sensação ainda mais opressiva, como se o próprio ar estivesse à espera de algo inevitável. De repente, o som familiar de passos ecoou novamente. A figura sombria emergiu da escuridão, exatamente como da última vez. O anjo da encruzilhada a encarou, os olhos vazios fixos nela. "Você voltou, Marina," disse ele calmamente. "Sabia que você não poderia fugir para sempre. Está pronta para aceitar a verdade agora? Está pronta para pagar o preço?" Marina, já exausta de lutar contra seus medos, apenas assentiu. Ela sabia que não importava o que fizesse, o anjo sempre estaria lá, esperando. E naquele momento, compreendeu que a verdade não era sobre desmascarar uma lenda, mas sobre o próprio destino inevitável que ela escolheu ao entrar naquele caminho.
Com um sorriso sombrio, o anjo estendeu a mão pela última vez, e quando Marina a tocou, a escuridão finalmente a envolveu, levando-a para além da encruzilhada, onde nenhuma alma retorna.